Olá, eu sou Marcos Valério e no dia 3 de julho de 2021, como podem ver, estou aqui nas manifestações. Claro que não vai dar para falar muita coisa agora, então eu vou gravar o resto em off. Mas bem, vou aproveitar para gravar aqui na fogueira no dia seguinte. Mas o que eu achei dessas manifestações? Em primeiro lugar, é bom que tenha movimentação na rua. Eu tenho certeza que vão ser cada vez mais maiores. Eu fui nessa, principalmente porque eu não pude ir nas outras, porque quase sempre marcam no dia do meu plantão. E eu só pude ir dessa vez porque eu estou de férias. Inclusive a próxima, dia 24, também vou estar de plantão. Então foi uma oportunidade meio que única para ir nessa manifestação mais movimentada, né? Mas, pois bem, e também eu acho que o bolsonarismo, não creio que ele ganhe mais as ruas, não. Eu acho que ele já perdeu as ruas. Isso é um excelente ponto. É bom lembrar que ele estava com esse meio que monopólio das ruas, porque é uma mentalidade canalha criminosa mesmo, que não se importa com absolutamente nada e joga sujo. Então só por isso, só nesse vácuo, onde o mínimo de senso de responsabilidade das outras pessoas estavam preservando a saúde pública e preocupados a não se expor publicamente por causa disso, e o bolsonarismo não tem um pingo de decência, então ele conseguiu por um determinado momento criar a ilusão de ter um amplo apoio popular, mas que na realidade não tem. Mas ok, dito isso, dito esses pontos positivos de haver uma mobilização, sim, de recuperar não só a esquerda, mas qualquer outro tipo de movimentação, ganhar as ruas de volta, infelizmente eu notei também que o enviesamento é muito grande. Olhando lá, cara, tinha muita bandeira LGBT, tinha drag queen, tinha muito casal gay, sabe? Não que não poderia ter, tudo bem, acho que tem, mas a quantidade, a proporção é muito alta, o que significa um enviesamento muito grande do ponto de vista político-partidário. Ou seja, ficou muito identificado com o petismo em si, né? Inclusive a presença do PT lá estava muito grande, tinha outros partidos também, tinha PT, também, tinha PSOL, tinha inclusive PSOL tentando abrir campanha de filiação do PSOL lá. Mas o direcionamento partidário está muito, muito pesado. E o pior de tudo, porque feminicídio, porque estão matando as mulheres, porque não sei o que lá, é porque vidas negras importam, então para acabar com o machismo, essas palhaçadas todas. E o que eu estou dizendo, né? Ninguém fez mais pelo fortalecimento da Lei Maria da Penha do que o governo Bolsonaro. Isso não vai ser reconhecido. Agora, feministas têm a faca e o queijo na mão, todos os recursos necessários para utilizar essa legislação de uma forma que poucos países do mundo permitiram. Um dos poucos que rivalizam agora é a Espanha, né, principalmente em Madrid, que tem a tal de Lei Integral da Violência de Gênero, que é absolutamente insano, um negócio completamente louco. E a gente está chegando perto desse nível. E apesar de ter sido o governo Bolsonaro, veja bem, não foi iniciativas do Congresso e Bolsonaro aprovou a contragosto porcaria nenhuma. O Ministério da Família e Direitos Humanos da Damares tomou a frente disso, liderou isso, e o Bolsonaro sancionou sem questionar. Então sim, o governo Bolsonaro foi o governo que mais fortaleceu o feminismo a nível formal, legal, na história desse país. E ainda fortalece a nível simbólico, né? Porque a nível de oposição, porque afinal ele consegue a façanha de, ao mesmo tempo que fez esse fortalecimento formal, isso não vai ser reconhecido, e está lá todo mundo lá na manifestação falando que é o governo feminicida, o governo que desrespeita as mulheres, mata não sei o que lá, e qual a solução que elas têm para isso? As mesmíssimas que ele já tomou. Mas bem, fechando isso, na verdade foi um parêntese. O problema é que as manifestações estão extremamente enviesadas, e isso afasta um pouco de um eleitorado um pouco mais conservador, mais tradicionalista. E isso explica alguns eventos também que nós tivemos, aí o caso do PCO saindo na porrada com o PSDB lá. Por um lado, eu lamento, que eu acho melhor nesse momento unir forças mesmo, mas não tem pena não, meu amigo. Primeiro porque eu também não perdoo o Tucano, não. Esse pessoal não presta. Não tem jeito nenhum. E depois porque, cara, o que tem de homem de verdade, de esquerda hoje mesmo, tá no PCO ou coisa parecida. Não tá nem nesses partidinhos safados.
Tal do pessoal, pelo amor de Deus, eu gostaria que essa porcaria acabasse. Por um lado, eu acho até bom o John Williams virar casar, que é passar do PT, essas coisas, pra ver se esvazia essa porcaria desse pessoal, que isso não vale nada. E o tal do PSTU, pelo amor de Deus, acabou já aquela desgraça? Porque se não acabou, pelo amor de Deus, o que você puder fazer pra acabar aquela desgraça, você faça, viu? Mas o PCO é de respeito. O PCO, vocês saindo desse da porrada em alguém, tanto desses liberais quanto da esquerda, eu vou aplaudir, só pra ficar claro. Mas bem, indo um pouco além disso, estamos caindo na maldita da polarização de novo. A mesma armadilha. Mas claro, é novidade, não é o que eu estou denunciando desde sempre, quando eu iniciei essa minha vida de uma certa militância virtual aí, que remonta basicamente nesse sentido mais direto a 2013, né? Foi na época que eu reativei meu Facebook por causa daquelas jornadas de julho. Eu comecei a ficar mais de olho, porque antes o meu Facebook era desativado. Eu não tinha rede social nessa época. Apesar que eu tinha, a conta do Facebook é até mais antiga, mas estava suspensa. Então, desde que eu me envolvi com isso, o que eu tenho falado é que a dicotomia esquerda-direita é uma fraude, do modo como ela está aí hoje. Ela é simplesmente um jogo de cartas marcadas totalmente controlado pela elite. E nós estamos vendo, vou lá nessa manifestação e vejo um pessoal supostamente revolucionário, supostamente progressista, que supostamente combate o sistema com as pautas da ideologia dominante. A pauta LGBT, a pauta feminista é a pauta da elite dominante. São eles que impõem isso goela abaixo da população. Eles impõem isso por manipulação. Eles impõem isso por controle do campo simbólico, também controle do discurso, que eles financiaram, que eles bancaram, toda aquela neo-esquerda que foi criada a partir de maio de 68 por financiamento direto dessas elites. O pessoal gosta muito de falar que foi a CIA, sim, é verdade, a CIA que financiou Foucault, inclusive Derrida, desse pessoal todo, só que a CIA trabalha para essa galera, trabalha para as elites financeiras, trabalha para as plutocracias. Então, na verdade, ela é um agente, ela não é o verdadeiro autor, é apenas a pessoa que põe a mão na massa, mas quem banca isso aí por trás são as plutocracias. E tudo que a gente tem isso aí hoje, que dominou completamente a esquerda, essas pautas que o pessoal chama de identitárias, essas pautas são a ideologia da classe dominante. Então o que nós temos? Nós temos por um lado, essas ideologias liberais culturais e, por outro lado, as ideologias liberais econômicas. Bolsonaro as abraçou completamente a ideologia liberal econômica, portanto ele é um capacho, um servo, um escravo da plutocracia. Mas se você vai do sistema oposto, você tem esse diabo dessa esquerda que é a mesma porcaria, só que num sentido contrário e de uma certa forma o liberalismo sempre vai de um lado para o outro. Se você começa como um liberal cultural, cedo ou tarde você vai abraçar a pauta econômica. Se você começa pela pauta econômica, cedo ou tarde você vai abraçar a pauta cultural. Mas o que eu estou dizendo desde muito antes de Bolsonaro se destacar na política é que da pauta cultural para a econômica demora um pouco, mas da pauta econômica para a cultural é rapidinho. Por uma série de fatores aí que não vou me detalhar mais aqui. Então, infelizmente, não conseguimos romper essa maldita dessa dialética, desse jogo de cartas marcadas, esse falso teatro de fantoches. E, bom, eu continuo postando como as melhores saídas o voto em Ciro Gomes, e esse é o motivo principal porque eu tenho apelando essas manifestações para ver se a gente consegue impeachmentar esse sociopata genocida calhorda que está na presidência. Porque se a gente conseguir fazer isso, a possibilidade do PT ganhar diminui drasticamente também. Porque do jeito que está, provavelmente o Lula ganha. Porque não creio que o Bolsonaro vai conseguir recuperar. O pessoal que acha que a economia vai melhorar, falando, o pessoal que tem merda na cabeça, não tem menor senso de realidade. Não, a economia não vai melhorar, meu amigo. Tira essa boçalidade da ideia, não tem possibilidade disso acontecer. Vai ter aquele alívio pontualzinho assim do fim da pandemia, tá, mas é totalmente insignificante. Até porque qualquer tentativazinha de aumento de consumo que causa esse efeito de alívio vai fazer a inflação disparar mais ainda. Isso é meio que axiomático, não tem nem como evitar essas coisas. Então não adianta. A popularidade dele não vai aumentar mais do que já é isso. Ele não tem como, do jeito que está, ele conseguir se reeleger por via normal.
Mas isso aí é meio que jogar a vitória no colo do PT. E a gente tenta reiniciar o ciclo, né? Provavelmente a gente reinicia o infame do ciclo e qual que vai ser o próximo Bolsonaro, o de 2026, o de 2030? Vai vir outra desgraça, né? Não tem que a gente estiver na mão dessas plutocracias, dessa manipulação dessa plutocracia maldita, nunca vai ter nada que preste, ainda mais agora com os Estados Unidos em franca decadência, eles vão apertar mais ainda seus capachos aqui ao sul do Equador. Não tem jeito, eles vão exprimir mais ainda, arrancar cada vez mais. Não se iluda com esse governo Biden aqui, está até reconhecendo a legitimidade das eleições do Peru também não, porque isso aí até de se desconfiar. Aliás, essa eleição do Peru merecia uma abordagem à parte, né? Porque tem muita gente animado aí, mas eu não consigo animar com isso aí não, porque foi extremamente rachado. Praticamente meio a meio, o cara ganhou por uma fração. E entenda, nenhum país que elege um governante por uma fração ínfima está bem. Significa que ele está radicalmente dividido. Significa que ele não vai ter sossego, que ele não vai ter coesão. Isso é uma porcaria. O fato dos Estados Unidos reconhecerem a legitimidade desse negócio me deixa até meio preocupado. E temos esses fatores bizarros, tem essa visita desse diretor da CIA aí que veio aí, cara, esse negócio é super esquisito. Pessoalmente eu continuo não acreditando na possibilidade de um golpe, no sentido mais explícito, e principalmente para manter Bolsonaro no poder. Não sei se você esquece. Se houver um golpe vai ser para colocar outra pessoa no lugar dele. Bolsonaro acho que não tem uma condição, ninguém mais leva esse camarada a sério, a ponto de arriscar uma série de fatores colocando um demente, uma besta fera dessas no poder. Sem possibilidade. De qualquer modo, a situação mais grave que nós temos na América Latina hoje ainda é da Venezuela. E Estados Unidos não desistiram dessa campanha contra a Venezuela. Isso tem uma certa relevância aí, até porque ligando o apoio da China e da Rússia, isso é meio que um ponto de equilíbrio. Então muita gente desconfiada que essa presença desse diretor da CIA aqui no Brasil teria a ver com uma articulação nesse sentido. Aí isso poderia dar uma credibilidade maior à possibilidade de um golpe, porque os nossos militares brasileiros são capachos mesmo, esse pessoal não testa, então eles estariam sim dispostos a fazer esse papel sujo, né? Lembrando que sujeira para todo lado. Nós temos o miserável do Luiz Fux, teve a cara de pau, desplante, a disfarçatez, a canalice sórdida e abjeta de dizer que tem uma possibilidade de evitar a candidatura de Lula porque ele tem medo que se aplique, que caso ele ganhe, haja uma ruptura democrática. Você tem ideia do nível de sordidez, de covardia, de canalice, pusilanimidade desse verme? Você percebe o nível disso? Olha assim, os caras estão ameaçando dar um golpe, então vamos fazer o seguinte, para eles não dar um golpe, vamos dar o golpe logo, né? Ou seja, dar o golpe sujo logo, fazer o trabalho sujo para eles não terem que fazer. É isso que ele está dizendo. Porque se os caras quiserem dar um golpe, eles que deem. Não tem que ser ele que tem que fazer o serviço sujo, não porcaria, mas o capacho, o canalha, o sórdido, miserável, que foi colocado no STF pela Dilma, por sinal, fez esse papel abjeto. Na verdade, tem um tempo até que eu tô meio desatento de quantas andam do STF. Tem que ter uns sujeitinhos vagabundos, mas esse tal desse Fux transcendeu. É um nível assim de... E digo isso a favor do Lula? De jeito nenhum. Eu não quero que você reeleja. Sinceramente não quero. Não porque eu não gosto dele, pelo contrário. Eu gosto muito. Eu gostei muito do Lula. Eu continuo achando que é um dos melhores governantes que o Brasil já teve. Mas ele não tem como fazer um governo minimamente parecido com o que ele fez antes. Isso vai ser totalmente impossível. O máximo que ele vai conseguir é meio que macular um pouco a trajetória dele. Porque quem quer que assumir essa parada aí, pelo menos mantendo esses mesmos parâmetros, esse mesmo contexto econômico, político, fica muito difícil fazer alguma coisa fazer aquilo que a gente chamaria de um governo realmente bom. Claro que não tem como fazer um governo pior que o Bolsonaro. Você tem que ser muito perverso, muito canalha para conseguir fazer um governo pior. É muito fácil fazer um governo melhor que o do Bolsonaro. Isso aí tá moleza. Mas assim, a expectativa gerada numa reeleição do Lula seria muito alta. E sem contar a sabotagem sistemática que nós teríamos por trás. Afinal, nós temos essas forças infames aí por trás, né? A começar por essa classe militar sórdida e canalha.
Eu ainda prefiro, incomensuravelmente, a eleição do Ciro Gomes. Por quê? E é esse que é o ponto. Se conseguindo impeachment o Bolsonaro, grande parte dos votos que o PT teria por pura e simples oposição esvaziam. É bem provável que Ciro Gomes consiga se eleger sem o Bolsonaro no cenário. Então esse é o motivo pelo qual acho que a gente deveria apoiar essas manifestações para aumentar a pressão, porque para conseguir obter esse impeachment, bom, impeachment tem basicamente 3 fatores básicos. O primeiro é você tem que ter, ou pelo menos parecer que ter, no caso da Dilma, algum crime para você poder ser processado. O da Dilma não é que não existia, apenas era muito, jamais justificaria um processo de impeachment, porque é uma coisa que todo mundo faz isso. Para ela fiscal é meio que aquela irregularidade que todo mundo comete, né? Mas tudo bem. No caso do Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? A única dificuldade é você conseguir resumir a quantidade infindável de crime, de sordidez que esse camarada fez. Então essa é a parte fácil. Infelizmente isso é o menos relevante. Aliás, é auto-evidente que é o menos relevante para se configurar um impeachment, para se viabilizar. O segundo, é claro, é a articulação política. Você tem que ter uma capacidade de se articular politicamente. E a Dilma se ferrou por isso, porque ela não fazia essa articulação devidamente. E o Bolsonaro, sendo um canalha sórdido, corrupto que ele não hesitou um segundo em jogar dinheiro, porque o bicho é corrupto mesmo, então, para tentar manipular o máximo possível o Centrão. E é isso que dá sobrevida a ele. Senão ele já teria caído há muito tempo. Se ele fosse um camarada que tivesse aquela integridade mínima que a Dilma teve de não negociar com a bandidagem do Centrão, ele já tinha caído há muito tempo. Então ele está jogando, que nem o Temer fez também. Então isso dá a ele uma sobrevida. Só que até isso tem limite. Chega um ponto que um momento que o custo político disso fica muito alto. O terceiro fator é apoio popular ao impeachment, porque esse é o momento em que realmente as ruas podem falar alto, porque os assuntos ficam em evidência e essa galera que está lá no Congresso, eles têm que se reeleger, então eles não podem perder popularidade. Se eles forem assim associados a uma defesa sistemática dessa, especialmente da corrupção, né, que o povo ainda dá muito valor, infelizmente, dá um valor excessivo à ideia da corrupção, porque acha que é a pior coisa que tem. Porque tem gente que chama isso de lacerdismo, né, em referência ao Carlos Lacerda, que é outro canalha também, que era o principal opositor de Vargas no sentido ideológico, né, pelo menos no sentido propagandístico. Então, a pressão das ruas é bastante decisiva. Se uma quantidade muito grande de pessoas sair das ruas e começarem a exigir o impeachment de Bolsonaro, com os fatores conjugados aí, com certeza a possibilidade aumenta dramaticamente. E é isso que tem que acontecer. Se a gente consegue impeachment esse desgraçado agora, tira as eleições do colo do PT. E quem sabe a gente põe um Ciro Gomes que pode não vir a ser aquela maravilha, porque afinal tem uma série de amarras, dificuldades também, não vai poder fazer muita coisa, mas tem pelo menos um projeto minimamente decente e uma expertise para ser capaz de driblar uma série de dificuldades que aí por aí. Então é basicamente por isso que eu estou apoiando essas manifestações. Porque não fosse isso, eu também estaria desanimado, né? Porque caindo nessa armadilha de sempre, vamos pôr para fora esse representante desse liberalismo econômico abjeto, insano, corrupto, totalmente destrutivo, mas para pôr lá alguém que abraça de uma forma entusiástica esse liberalismo cultural, que, aliás, isso aí é importante frisar, ele, por mais que tenha uma relevância às leis que foram aprovadas, as leis feministas a esse respeito, ele ainda funciona muito no plano simbólico. Aliás, de certa forma, o plano simbólico é mais importante. Aliás, esse é o ponto que tem que ficar bem claro. Essas legislações todas que foram aprovadas, elas seriam irrelevantes se elas não tivessem uma divulgação em massa e se elas não forem exploradas de uma forma generalizada num nível cultural mais amplo. Ela tem que ser simbolicamente explorada. Da forma torpe, como o feminismo normalmente explora, né? Por exemplo, distorcendo dados, falsificando resultados, mas isso tem que ser jogado frequentemente, com relevância. Então, nesse sentido, você ter essa
essa estrutura legal preparada é pouco se você não tiver exploração midiática e simbólica dessa estrutura. Mas isso saber fazer. Dentro do PT tem gente que vai fazer isso muito bem. E é aí que está o perigo. Se a gente não conseguir romper essa infame, essa dicotomia, dessa dialética maldita aí, não tem. A gente simplesmente adia o colapso desse país aí por mais alguns, talvez uma década. Se é aquele caso, Bolsonaro se reelegesse, é o fim. Mas não tem. Pelo amor de Deus, eu vou defender a dissolução do país. O país não merece existir, se ele continuar. Mas assim, o PT voltando ao poder também tem uma chance de evitar, mas a tendência é simplesmente adiar esse inevitável. Vai voltar tudo de novo e vai surgir uma outra via. Talvez não seja um indivíduo tão sórdido quanto o Bolsonaro, mas pode ser um cara mais perigoso ainda. Então, nesse momento, a melhor solução é uma terceira via. Então, por isso é melhor apoiar essas manifestações agora para ver se a gente consegue impeachment esse maldito. Claro, se não conseguir o impeachment, pode acabar piorando a situação, não sei, talvez aumentaria a possibilidade do PT ganhar as próximas eleições, disputando com o Bolsonaro, pode ser. Espero que não aconteça, né? Porque a possibilidade de uma ruptura mais violenta, mais drástica, também numa vitória do PT é maior, bem maior do que uma vitória, por exemplo, do Ciro Gomes. Seria menos provável uma tentativa de aventura antidemocrática, no sentido mais grave. Mas assim, para não me alongar muito, essa colocação que eu fazer, eu participei dessas manifestações, eu tenho essa preocupação, observei essa situação lá. Infelizmente, quando você está dentro, né, você não tem como saber exatamente como é que está a quantidade, você consegue ver isso vendo de cima, assim, né? Tinha uns drones lá, mas não consegui ver direito as imagens ainda. Mas eu espero que no dia 24 tenhamos massas monumentais. Se tiver uma movimentação exemplar nas ruas, maiores do que nós já tivemos até agora, seria muito bom. Infelizmente não vou poder participar. Mas assim, essa é o recado que eu queria dar, né? Não é pelas manifestações em si, não é pelas bandeiras em si, é simplesmente pela possibilidade de efetivamente consumar o impeachment desse assassino, genocida, calhorda, miserável que está aí. Eu sou Marcos Valério XR e eu finalizo esse vídeo. Na verdade, eu comecei no dia 4, né? Agora estou no dia 5, na noite 5 de julho de 2021. Obrigado pela sua atenção.